Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos conversar a respeito do livro de 2 Reis, capítulo 5, verso 9 a 10, que diz o seguinte: Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Hoje o Senhor nos leva a conversar sobre este texto que fala sobre uma parte da vida de Naamã. O texto que lemos diz que veio Naamã até onde estava Eliseu e parou à porta de sua casa. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, porque ele seria curado da lepra. O texto fala que Naamã era um herói de guerra, um homem de respeito e de grande valor, porém era leproso. Se falarmos sobre a vida do apóstolo Paulo, homem de grande valor, homem de Deus, porém tinha um espinho na carne. Se falarmos sobre José, um homem escolhido por Deus, porém foi vendido e ficou prisioneiro de Faraó. Se falarmos de Daniel, homem íntegro, com um espírito excelente, porém foi jogado na cova dos leões. Se falarmos de tantos outros homens e mulheres, veremos que existe sempre um porém. Qual seria o relato, o porém da nossa vida? Queridos, você pode ser uma pessoa muito abençoada, um ungido de Deus, intimamente ligado com Deus, uma pessoa próspera no meio da sua família. Mas quero que entenda algo muito importante que vou falar. Somos homens e mulheres normais e temos debilidades em muitas áreas da nossa vida. E a verdade é que cada um de nós temos algo que podemos chamar de lepra. Aquilo que nos perturba, aquilo que está por detrás dos bastidores das nossas vidas e que não contamos a ninguém. Existem áreas da vida que precisamos de um milagre. Queridos, entenda o que o Senhor está dizendo nesta conversa. Todos nós, em algum momento, precisamos de um grande milagre de Deus na nossa vida. Queridos, o que precisamos entender são os propósitos de Deus para as nossas vidas, porque Deus não passa o cálice da nossa vida. Lembram-se do que Jesus disse? Pai, se possível fora, passa de mim este cálice, mas contudo que não faça-se a minha vontade, mas a tua. Entenda, muitas vezes a resposta para aquilo que está acontecendo em nossa vida é a mesma dada para Jesus. Tomarás o cálice. Isso significa que em muitos momentos teremos que enfrentar a nossa dor. Naamã era um homem usado por Deus, pois Deus, pela sua mão, livrou o exército da Síria. Por ele Deus dera vitória ao povo da Síria. Não era um homem qualquer, era respeitado, valoroso, homem de importância. Nós também somos usados por Deus e enfrentamos batalhas, temos vitórias, mas entendemos que Deus traz à tona áreas das nossas vidas que precisam da operação do Espírito Santo de Deus. Queridos, lá no Salmo 107, verso 20, está escrito o seguinte: Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Por esta palavra posso declarar a você nesta conversa: a palavra de Deus tem poder para operar em todas as áreas da sua vida: corpo, alma, espírito, sentimentos, pensamentos e emoções. E você será curado, e Deus livrará você da destruição. Aleluias!
A Bíblia nos ensina que se subirmos aos céus, Deus ali está. Se fizermos a nossa cama no mais profundo do abismo, Deus ali está também. Queridos, Deus é um Deus de detalhes. A Bíblia diz: espera, confia, aguarda no Senhor, porque Ele é o socorro bem presente, aleluia. As promessas do Senhor não são tardias. Se está difícil para você, não considere que a sua palavra tem falhado com você. Não, o milagre de Deus, a cura acontecerá, aleluia. Foi através de Davi, um pastor de ovelhas, que Deus derrubou o gigante Golias. Foi através de Moisés, um gago, que Deus abriu o mar. Foi através de Esther, uma órfã, que Deus livrou o povo de Israel. Lembre-se, o seu livramento, o meu livramento, também vão acontecer através das nossas vidas, no meio das nossas famílias, em meio a esta nação, aleluias. Deus opera na sua simplicidade. O texto fala que a cura de Naamã começou em sua casa. Vivia ali uma jovem serva que trabalhava, que falou: quisera que o meu Senhor fosse até o profeta, pois ele seria cuidado. Saibam os irmãos, o operar de Deus muitas vezes se manifesta em coisas simples das nossas vidas. Amados, aprenda isso. Vão é o socorro do homem. O rei da Síria escreve uma carta ao rei de Israel, aonde ele dizia que enviava o seu herói para ser curado. E o rei de Israel, lendo a carta, a Bíblia diz que o rei rasgou os seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar, para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaure o homem da sua lepra? Este rei da Síria busca ocasião contra mim. Amados, o socorro do homem é limitado. A igreja precisa entender que, como a igreja, temos que olhar para o socorro que vem dos céus, para o socorro da palavra de Deus e de suas promessas. As minhas, as tuas necessidades, como diz a palavra, serão supridas em riqueza e glória por Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quase sempre, quando eu e você estamos numa encrenca, diante da lepra que estamos tendo que conviver, fazemos como o rei de Israel, rasgamos a roupa, nos desesperamos, nos angustiamos, ficamos apavorados, até achando que Deus está buscando ocasião contra nós. Mas o profeta, sabendo disso, mandou dizer ao rei de Israel: por que rasgaste os teus vestidos? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Aleluia! Hoje Deus, através desta conversa, diz pela sua palavra que não precisamos também rasgar as nossas vestes, não precisamos ficar apavorados, angustiados, e nem precisamos ficar olhando que Deus busca a ocasião contra a sua igreja. Nesses dias o mundo, a igreja, saberá que há palavra profética, que há poder de Deus, que há operação do Espírito Santo, que há sinais, maravilhas e milagres no meio da igreja do Senhor. Aleluias! Não duvide não, a Bíblia fala lá no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, de quem fez tudo
pelo que Deus criou no mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Aleluia, glória a Deus. Está falando de Jesus. Amados, hoje Deus fala ao nosso coração através de Jesus Cristo. Pois esta história é uma importante figura espiritual que precisa ser entendida pela Igreja do Senhor, assim como Naamã precisava entender a importância do Rio Jordão com relação aos demais rios da sua época, pois isso era algo espiritual. Assim, hoje a Igreja precisa entender que a nossa principal luta não é contra autoridades terrenas, e sim contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Anote aí o que eu vou dizer ao teu coração nesta hora. O Rio Jordão é o único rio que começa acima do nível do mar e vai até abaixo do nível do mar. Portanto, o Rio Jordão é espiritualmente uma figura de Cristo Jesus, que foi o único que estava com o Pai nos céus e desceu até a sepultura para trazer ao homem salvação, libertação e vida eterna. Por isso, Naamã tinha que se lavar no Jordão. Não era o rei de Israel, não era o profeta Eliseu que iria curar a Naamã da lepra, era Cristo na figura do Rio Jordão. Aleluias! Assim como acontece com o homem hoje, não é o homem, não é a religião, não é a igreja, e sim Cristo Jesus, que vai operar a cura, trazer libertação e salvação para a nossa vida, para a nossa família e para a nação brasileira. Aleluia! Agora, por que mergulhar no Jordão 7 vezes? O número 7 na Bíblia fala da perfeição. Portanto, nos mostra aqui que a obra de Deus a ser realizada na vida do homem, ela é perfeita. E para deixar claro o seguinte, o milagre da cura da lepra em muitas áreas da nossa vida vai ser operada do modo e da forma de Deus e não como nós queremos. Por isso, não era para mergulhar uma vez, 2, 5, 6 e sim 7 vezes, como Deus determinou. Deus jamais vai ser manipulado, ordenado a realizar um milagre em nossas vidas. Deus é Deus e só Ele é Senhor. Aleluia! 7 vezes mergulhar para que todos nós possamos entender que Deus opera do modo e da forma que Ele quer e não da nossa forma. É preciso ter fé, pois a fé é a parte importante do milagre a ser realizado da cura da lepra em nossas vidas. Em todo milagre a ser operado, tem a parte de Deus e a nossa parte a ser feita. Deus é um Deus que nos prova a nossa fé. A nossa fé tem que ser provada e aprovada. Ninguém mergulha se não crê que é necessário que ninguém mergulha se não crer que é necessário que todos que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Não dá para ser cristão se não for provado e aprovado na fé. A fé é tão importante na vida do cristão que Deus nos ensina a aumentar a nossa fé, dizendo em sua palavra que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam, e que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso, temos que andar de fé em fé e firmados na sua palavra.
7 vezes mergulhar para que aprendamos a viver, a andar por fé e não por vista. Aleluias! É preciso mergulhar. E o que significa isso? Mergulhar? Saiba, tem algo que nos liga ao milagre da cura da lepra em nossas vidas. E este algo é a humilhação. Para exemplificar isso, entenda algo importante. Estamos nós aqui e o milagre ali. E entre nós e o milagre existe uma ponte que chamamos de humilhação. Por isso ficou registrado na palavra de Deus: humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus. Nunca vi um soberbo, um autossuficiente se humilhar. O pó deve voltar para o pó, em reconhecimento que a soberania é de Deus. Aleluias! Queridos, Naamã teve que se humilhar e para isso teve que mergulhar no Jordão 7 vezes. Assim como nós, a igreja, temos que mergulhar na humilhação e reconhecimento que só o Senhor é Deus. Aleluia! Temos que suportar a humilhação, que no momento certo Ele nos levantará e nos dará a vitória sobre a lepra que está em alguma área da nossa vida. Os humilhados serão exaltados. No lugar da vergonha, Deus te dará dupla honra. Aleluia! Por isso, mergulhar 7 vezes no Jordão, para que possamos entender que precisamos nos humilhar diante do Deus Todo-Poderoso. Aleluias! Não podemos ter pressa. Percebam os irmãos, a pressa é minha e sua. O nosso Deus não tem pressa, Ele não fica inquieto. Os inquietos somos nós. Veja a inquietude de Naamã. Ele disse: por que o profeta não vem aqui, toca em mim, para que eu fique limpo? Veja, se não agimos iguais a Naamã em nossas vidas, temos que crer, o tempo é de Deus. Não tenha pressa, aguarde, espere, confie no Senhor. Sua bênção não está tardia. A cura da lepra nesta área da sua vida vai acontecer no tempo de Deus. Aleluia! 7 vezes para que possamos entender que tudo ocorre no tempo de Deus. Para reconhecermos que Ele tem controle de tudo em nossas vidas. Mergulhar 7 vezes para que possamos entender que não precisamos ter pressa. Aleluia! Que Deus abençoe a tua vida com esta palavra, com esta nossa conversa. Me permita orar por você, finalizando este momento. Pai, que nessa nossa conversa de hoje, pelo poder do Espírito, toda lepra que existe em áreas de nossas vidas sejam curadas. Pai, que a sua igreja possa crer que Tu és um Deus de milagres, sinais e maravilhas. Que através desta conversa possa ocorrer milagres na vida da sua igreja. Pai, neste momento eu invoco o nome daquele que era, que é e que há de voltar, Jesus Cristo. Clamo a Ti que o espírito de discernimento, de entendimento venha sobre a sua igreja, para que todos desejem em seus corações mergulharem no Jordão, que é Cristo Jesus, que todos possam aceitar o modo e a forma de operar de Deus, pois Ele é soberano. Peço que a sua igreja possa desenvolver uma fé de boa qualidade e possa, através da sua palavra, crescer de fé em fé. Aleluias! Que a sua igreja possa se humilhar debaixo das suas potentes mãos e que sua igreja não tenha pressa e sim tenha a certeza que tudo está no teu controle e que Deus vai agir no seu tempo, e se demorar,
é porque os propósitos a serem alcançados em nossas vidas são maiores e melhores. Aleluia! Pai, firma esta palavra no coração da tua igreja. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, para a tua honra e glória. Amém. Aleluia. Que Deus os abençoe.